Ah, que bom que vocês vieram. Vamos iniciar. Hoje o tema é bem bacana. Meus cumprimentos aí. Eunice está em todas. Eu estou na Jeep, direto do Maranhão. Convidar para que vocês assistam todas as lives sobre o curso de Direito Processual Penal. São 41, então vou explicar o livro, vou explicar a potência do livro, em especial os tópicos que estão bastante curtos, tópicos didáticos, então nós colocamos 41 capítulos, não foi à toa, para o livro ficar mais enxuto em termos de acesso, e também as frases que são mais diretas, então vocês vão perceber que os parágrafos também são parágrafos mais curtos e parágrafos que têm um propósito didático. Isso para dar potência é muito legal, otimizar resultados e, em especial, tratar do processo penal sob um eixo que nenhum livro trata, que é o eixo da nulidade. Então nós colocamos a nulidade no centro e, a partir da verificação do que é incorreto, nós conseguimos deduzir todo o direito processual penal a partir da sua perspectiva correta. Então, vamos iniciar, né? Vocês aceitam um café? Quem não tiver o seu ainda, eu estou com o meu aqui. Tem que ser caprichado, né? Então, a xícara é grande, né? E aqui vamos começar. Hoje, pessoal, a nossa live vai tratar do capítulo 4. É um dos capítulos centrais do livro, porque ele dá início a uma sucessão de outros capítulos que cuidam da nulidade processual. Geralmente, quando a gente pega um curso de processo penal, o tópico nulidade é um tópico muito curto. Eu reputo assim muito equivocada a opção de deixar de lado a nulidade como se fosse algo que a gente não devesse saber. Ou mesmo na jurisprudência, a identificação da nulidade como se fosse uma temática menos importante, ou uma temática que complica o processo. Na verdade, a nulidade ela é tudo ao mesmo tempo, né? Você pode tanto enxergar a nulidade como um vício que representa um nada jurídico, como através dela você pode perceber todo o direito processual penal. E quando se tem o domínio da nulidade, você tem também o domínio dos conteúdos. Ou seja, é saber como saber a tecnologia aplicada e a técnica. E isso significa domínio. Então hoje nós vamos tratar da nulidade conforme as ciências da linguagem. Então eu estou aqui com o livro, Curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, e vamos dar ênfase nos aspectos metodológicos da linguagem, da definição da nulidade conforme 3 perspectivas, né, que você pode, às vezes, conceituar um tema de processo penal e discordar da outra pessoa que está tratando da mesma temática, do mesmo problema. E, na verdade, às vezes, a discordância é simplesmente aparente, não é uma discordância essencial. Isso porque nós temos concepções semântica, sintática e pragmática. Então trataremos hoje um pouco, explicaremos como se deve usar isso nos estudos e como se dá ênfase nesses assuntos. Falaremos da teoria do direito, os aspectos esclarecedores da teoria do direito para a nulidade. Então muitos problemas de processo penal, se enxergados à luz da teoria do direito, eles têm uma outra percepção, né, inclusive para quem for trabalhar no dia a dia forense. Então a petição inicial de um advogado que se esmera na teoria do direito, ele consegue identificar imprecisões na decisão recorrida, consegue refutar e demonstrar o equívoco, por exemplo, de um juiz de primeiro grau. Trataremos também da nulidade nos devidos planos jurídicos, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, e falaremos sobre os aspectos da nulidade enquanto categoria, da incidência, né? Muitas pessoas não têm noção do que seja incidência e do percurso que se forma no pensamento até a documentação no ato jurídico, e da estrutura da norma processual com seu percurso descritivo, a relação de alguns termos, dando ênfase à importância de se convencionar no termo nulidade, de se convencionar os termos e demarcar bem os seus conceitos, para se evitar precisão. Porque se eu falo, por exemplo, prova para alguém e você não sabe que prova eu estou me referindo, isso é fonte de dificuldades, né, de interpretação e problemas também práticos na jurisprudência ou mesmo na hora de você resolver
uma prova, ou peticionar, ou julgar, ou mesmo acusar alguém. Também falaremos da relação entre invalidade e nulidade, né? Então, essas questões, por exemplo, eu posso seguir aqui para explicar para vocês o eixo do sumário, mas no livro a gente tem um índice remissivo alfabético bem detalhado, então são várias páginas de índice, para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui da página 943 até a página 1050, então mais ou menos 90 páginas de índice remissivo, tanto por artigos do código quanto por assunto. Então isso dá uma diferença, porque você pode optar por várias formas de estudo. Eu posso optar pela leitura do livro todo, eu recomendo muito isso. E o livro tem assim, uma suma dos vídeos, né? Então cada capítulo tem um vídeo, e esses vídeos eles propiciam acesso aos conteúdos. Então a pessoa vai lá, digita um número, tem acesso aos vídeos. Mas o livro, para quem desejar ler, ele tem a forma de você estudar por artigos do código. Então eu posso pegar um código de processo penal, anotado ou não, seguir alguns artigos e encontrar no livro que eu escrevi sobre o texto. E isso vai te dar também potência. Ou posso também encontrar os temas por assunto, né? Então, por exemplo, aqui na página 966, eu tenho várias formas de assuntos, né? Então, essa forma de descrever os assuntos, eu sentia muita falta nas obras que tinha contato, porque estudei por alguns autores que tratavam dessa maneira, né? E disse, poxa, isso aí dá uma outra configuração ao livro em termos de aprendizado, porque eu posso optar por estudos independentes, separados e autônomos de cada capítulo. Os capítulos, como eu falei, são capítulos curtos, mas dentro dos capítulos eu tenho também tópicos curtos, né? E isso também é algo bem interessante, porque a leitura não fica maçante, nem fica cansativa. E, de outra maneira, o livro traz um aspecto estrutural, cujo eixo central de estudo é a nulidade, para abordar todos os assuntos. E aqui tem alguns conceitos que vocês geralmente não encontram, né, nas outras obras. Por exemplo, o de perinorma e o de endonorma. Na verdade, endonorma e perinorma. São assuntos auridos da filosofia do direito. A endonorma seria a perspectiva do que é devido. E a perinorma do que é indevido. Naturalmente que você só consegue separar e distinguir o que é devido do que é indevido se você tiver a devida formação do que é uma noção que visa buscar o noema do que é devido, para depois inferir a noção noemática do que é indevido. Então, o devido e o indevido eles estão imbrincados no direito. E nós conseguimos perceber o que é correto a partir da percepção do que é incorreto. Isso nós fazemos, inclusive, desde quando somos criança, né? Quando a pessoa começa a se educar, você consegue compreender o que deve fazer a partir também do indicativo que não se deve fazer. Então, o estudo da nulidade ele é importante porque nós podemos identificar os trilhos a partir da verificação dos pontos obscuros ao lado do direito. E, em relação a isso, nós optamos pela verificação de uma relação de implicação entre o antecedente e o consequente. Então, poderia também dizer que a endonorma ela é capaz de identificar os critérios legais cuja perfeição indica uma incidência suficiente da norma. Então, eu tenho norma legal. Se eu percebo alguma imperfeição, eu sigo para a disjunção que se forma na mente do intérprete para significar a incidência normativa. Então, observem que essa forma de estruturar ela tem um propósito também de cercar o juízo de cautela para evitar arbitrariedades. Essa aqui é a noção principal, porque quando você sabe o que está fazendo em termos de direito, e saber o que está fazendo é muito importante nos dias de hoje, não interessa simplesmente aplicar o direito, mas você ter domínio das categorias e assim fazer incidir, é saber o que está fazendo, mas muito mais do que isso, saber descrever o que você pensou e o que você documentou. Sob esse aspecto, gente, o direito ele não deve produzir efeitos se não for documentado.
mas existe uma relação entre o que foi pensado em termos do que é, por exemplo, a nulidade de uma citação, que eu pensei a respeito dela, e do que eu documento. E a documentação deve ser retrospectiva, no sentido de demarcar bem o que houve e de aplicar a respectiva consequência, né? Então isso é muito importante, porque eu vou evitar o que se chama de contingência. Aí vejam, nós descrevemos aí uma relação entre necessariedade e contingência, ou ainda o que é essencial e o que é acidental no direito. Então, o que é que nós queremos? Que as respostas, né, que a perinorma, que a resposta a partir do que é indevido, não seja arbitrária, né? Assim, o que tem sido hoje verificado no âmbito da jurisprudência é uma espécie de decisão arbitrária, né? Assim, a jurisprudência, às vezes, ela destoa, né? Em alguns aspectos, em algumas decisões, ela destoa do que está na Constituição e do que está na legislação. Isso é um problema para a gente, porque nós não conferimos ao direito a necessária previsibilidade. Então, colocamos a nulidade como eixo central e começamos definindo a nulidade. Primeiramente, para dizer que nós não temos um conceito único. Afinal de contas, o termo é extremamente plurívoco, ambíguo e vago. Então, preferimos dividir a nulidade em sentido semântico, sentido sintático e sentido pragmático. Aí vocês perguntam, Rosmar, o que é isso? Bom, o sentido semântico, né, como o nome indica, uma noção de valor ou de desvalor, nulidade seria um desvalor, poderia inclusive equiparar semântica a sentido, né, pode indicar que nulidade é aquela desconformidade que nós, a partir da sua verificação, indicamos isso é uma contrariedade ao ordenamento jurídico, isso é um valor negativo, né? Então, nulidade seria uma desconformidade, nulidade seria a percepção de uma subsunção equivocada, e com isso eu posso dizer, olha, o sentido aí é de que foi feito algo incorreto. Então, posso explicar dessa maneira, mas, sobretudo, lembrando que o eixo que nós vamos tratar, a nulidade, é um eixo normativo. Aí que alguns podem perguntar, só você tratou dessa maneira sobre um assunto de processo penal? Gente, os grandes autores são referidos assim por todos nós, como é o caso do Júlio Maia, na Argentina, do Franco Cordeiro, da Itália, falecido recentemente. Esses autores só tratam o direito pelo eixo normativo. Não fica no aspecto do que eu acho a respeito, sabe? Ele fica numa esfera de dizer, olha, nós não podemos compreender o direito se não for pela lente da norma. E qual o propósito de tudo isso? Evitar o arbítrio. Se nós ficarmos, cada um sustentando um ponto de vista sem um ponto de partida, ainda que esse ponto de partida deva ser um ponto convencional, um ponto de ajuste, o que Maurício Deodato chama de acordo linguístico, ainda que seja assim, nós não conseguimos construir conhecimento sustentável, porque cada um vai entender que o ponto de vista dele é melhor do que o outro. Então precisamos chegar em um acordo linguístico, e esse acordo é a Constituição, e esse acordo é uma lei constitucional. Então é a partir dele que se constrói, né, algum eixo. É isso que a gente pode denominar de uma dogmática sensível, uma dogmática cuidadosa para a construção dos conhecimentos. Quando nós construímos sem respeito a um ponto de partida, a ideia fica falsa, né? Fica em falso o seu raciocínio. Então essa é a primeira questão. Bacana? Lembrando aí para enviar um avião para os amigos, chama, diz, olha, tá tendo a live, lembra aí, é legal assistir ao vivo. A live também vai ficar salva no nosso IGTV e no nosso YouTube. Quem quiser se inscreva também lá no YouTube, tem outros vídeos bem legais, inclusive de aulas que ministrei. Então é bacana. Então, voltando aqui para a nulidade, eu tenho primeiro esse pensamento normativo, norma é pensamento, a respeito de um ato que tem uma atipicidade, ou seja, uma desconformidade com o direito positivo, e a partir daí eu posso dizer, bom, temos uma inferência negativa, um desvalor, e esse é o sentido de nulidade. Mas a gente pode explicar por outra forma, e temos também a nulidade enquanto estrutura ou eixo sintático. Então, semântica é sentido, explicamos, e sintática ou sintaxe é estrutura. E a estrutura dá ênfase nas questões relativas ao procedimento e à competência.
Então, observem que a competência em matéria processual penal, em matéria jurídica em geral, ponto central, de onde jorra as regras jurídicas, de onde jorram as regras jurídicas, esses pontos eles são essenciais à competência, né? Então, o juiz ser competente para conduzir o processo é essencial, indispensável, né? E na mesma linha da competência está outros problemas afetos à jurisdição. Afinal, a competência seria a medida dessa jurisdição. Então, o juiz não suspeito, o juiz imparcial, o juiz não impedido, todos aqueles elementos que estão situados na mesma linha de sancionamento no Código de Processo Penal, que está no artigo 564, inciso 1. A estrutura, então, sintática depende das relações, né, das chamadas interlocuções, eu posso chamar ainda articulações. Então, existem funtores de implicação que dizem, olha, é condição necessária a aferição do DNA da norma. DNA aqui eu estou tomando, naturalmente, em um sentido metafórico, não é? Mas é de genética, é de gênese, é de início. Então, uma norma ela depende sempre de um programa. Isso aqui parece que é o que está faltando, porque não interessa se você tem uma opinião a respeito de algo. Você precisa fazer pelo menos um arrimo científico. E esse arrimo científico depende de condicionantes para o que é condicionado. E ser competente é condição necessária para a produção de uma norma jurídica individual e concreta. A norma jurídica individual e concreta se dá na incidência, quando você pensa a norma. O ato jurídico, ele é a descrição do que você incidiu no seu pensamento. Então, tudo precisa estar justificado. Desde o ponto de partida que pode ser o direito positivo, passando pela norma jurídica que você forma na sua cabeça, até o momento em que você documenta como ato processual com todos os seus elementos previstos. Aí, gente, a gente dialoga com outros autores que tratam do tema, né? Esse diálogo é indispensável. E não dialogamos com o propósito de você simplesmente querer discordar, não é bem isso. Mas tentar aproximar pontos de contato e verificar as coincidências. E é interessante que os autores que usam outras terminologias e que tratam do tema com maior rigor, ele tem a mesma estrutura. Ou seja, a estrutura em que pode perceber um ato sobre 3 níveis. Então eu tenho um nível, por exemplo, plano da existência, plano da validade ou plano da eficácia, ou outros autores que trabalham apenas com 2 níveis, plano da validade e plano da eficácia, ou ainda plano da existência e plano da validade. Depende muito do autor e nós vamos nos arrimar. Se for alguém mais rigoroso em termos normativos, ele vai evitar a eficácia e vai dar ênfase à existência e à validade. Porque diz, olha, a eficácia já é um problema da sociologia. Então depende muito do eixo que você vai situar. Mas nós conseguimos relacionar o problema normativo com esses 3 planos. E podemos dizer o seguinte, olha, nulidade, em termos estruturais, em termos de estrutura, nulidade pode ser dividida em 2, para fins processuais, né? 2 eixos, né? 2 planos. Eu tenho nulidade fato e nulidade consequência. A nulidade fato, ela diz respeito a um vício, a um defeito, né? Aí alguns até invertem os termos, esse é o problema. Alguns chamam o vício de invalidade e nulidade a sanção. E essa é uma questão complicada para você ficar dialogando com a jurisprudência que não tem o uso dos termos de maneira uniforme. Então propomos, de maneira bem humilde, a gente propõe uma convenção, a gente propõe que a gente combine o sentido desses termos e demarque bem para evitar equívocos interpretativos. Né? Então vamos tentar chegar em um acordo? Ótimo. Então a nulidade fato ela estaria entre os planos da existência e da validade. Né? Para citar nosso professor Marcos Bernardes de Mello. Aliás, a gente cita o professor Marcos Bernardes de Mello em vários trechos do livro, né, e reconhece como um dos maiores juristas, né, do nosso país, muito contribuiu para a teoria do direito. Então, a nulidade fato ela estaria situada entre o plano da existência e o plano da validade. E a nulidade consequência, que seria a invalidação, ela suprime também os efeitos. É por isso que dizemos, olha, não tem nada mais perfeito do que aquele jargão jurisprudencial que diz torna sem efeito o ato. É exatamente isso. Um ato no processo não nasce sem efeito. Todo ato absurdo em um processo criminal, ele vai produzir efeitos. Se chegar um juiz para decretar a tua prisão de maneira arbitrária, vai
ser possível que alguém cumpra essa decisão arbitrária e estúpida. Ou seja, é necessário que um outro órgão, ou que o mesmo órgão, faça o controle e diga, olha, aquela decisão não foi a decisão adequada. Põe o fim àqueles efeitos, torna sem efeitos. Então é justamente por isso que a nulidade de consequência, que é estabelecida de acordo com a gravidade do vício, a nulidade de consequência está situada entre o plano da validade e da eficácia. Então, no livro, a gente expõe esse problema e a gente expõe de uma maneira com pretensões bem didáticas, né? Então, existem quadros, a gente não excede nos quadros, nem excede nos esquemas, mas a gente coloca alguns quadros com o objetivo de tornar mais clara uma explicação que muitas das vezes parece ser uma explicação truncada e justamente pela dificuldade do tema, que é o das nulidades processuais. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, a ideia de norma jurídica processual, e nós explicamos a relação entre esses planos, né? Então, o livro tem essa pretensão didática e coloca separadamente alguns elementos normativos. Então, na hora de você fazer incidir, por exemplo, se cabe ou não um recurso, você precisa de um texto legal. Afinal de contas, o recurso é um instrumento que precisa respeitar a taxatividade recursal, né? A taxatividade recursal. Já está dizendo que eu não posso ter recurso se não for previsto em lei, se não for uma previsão legal no Código de Processo Penal. Com isso, a gente já descarta a possibilidade de recurso adesivo no processo penal, porque é instituto típico do processo civil, a não ser que seja favor-rei. Então, nós recheamos, né, esses conteúdos estruturais com problemas práticos do direito processual penal. Então, por exemplo, para haver previsão, cabimento de um recurso, eu tenho que ter incidência suficiente. Se a incidência for insuficiente porque o ato processual não é recorrível com aquele instrumento, eu terei uma incidência imperfeita capaz de gerar um vício controlável. Então a ideia é de controle epistêmico. Verifiquem que a norma ela não deixa de produzir efeito se não tiver uma afirmação de alguém a respeito disso. Também a incidência não acontece de maneira infalível no processo penal. Então a gente procura apartar as noções de nulidades afeitas ao direito privado e aquelas que estão próprias do direito público. Então, gente, a nulidade, conforme as teorias da linguagem, conforme as ciências da linguagem, eu posso explicar de acordo com a sua semântica e com a sua sintática, com o seu sentido, desvalor, ou com a sua sintática, estrutura, competência e relação entre a aferição do vício, insuficiência de incidência e aplicação da respectiva consequência. Por exemplo, um saneamento, ou seja, eu torno sem efeito e mando refazer o ato. Eu invalido, determino o saneamento. Por outro lado, eu posso confirmar a validade, confirmar a sua operatividade. Então, nesse caso, eu chamo a atenção que um ato viciado, ele se insere em um sistema produzindo efeitos, né? A gente encontra decisões que têm inconsistências e elas produzem efeitos normalmente. E justamente por isso que eu preciso de um dizer de um juiz a respeito. Então, digamos que a estrutura da nulidade seja o seu esqueleto, né? O sentido da nulidade seja os seus músculos. Então, eu tenho aí a ideia de sentido enquanto desvalor e de estrutura enquanto competência em relação entre antecedente e consequente, ou ainda a importante definição, pouco explorada, infelizmente, entre endonorma e perinorma, né? Os seus aspectos noético e noemático. O noético é mais imediato, eu verifico o que é lícito. O noemático é o que é indevido. Então eu consigo justificar o ordenamento jurídico a partir do confronto dúplice entre o que é devido e o que é indevido. É por isso que quem sabe nulidade sabe tudo, né? Quem sabe nulidade processual penal sabe todo o processo penal. Porque nulidade simplesmente é tudo, é a aferição de todos os vícios e a identificação do que é devido. E nesse aspecto eu me aproveitei da minha teoria da nulidade no processo penal e fiz uma releitura indicando a sua aplicação a todo o processo penal neste curso. Então eu posso dizer que a endonorma é mais imediata e a perinorma é um salto, né?
A perinorma é um salto, porque você verifica o que é indevido a partir da constatação da incidência imperfeita. Bom, gente, mas nós não temos apenas a definição da nulidade enquanto seus aspectos sintáticos e semânticos. Na verdade, existe uma pedra de toque aí que foi agregando valor a toda a teoria do direito, que é o eixo pragmático. Mas não é essa pragmática no sentido de você fazer qualquer coisa. Eu agradeço as menções aí ao meu livro da nulidade, viu, irmão? Muito obrigado. E lembro que vocês não esqueçam de pegar um cafezinho. É bem legal acordar cedo, ler e tomar um café. Sou fã dessa prática. A leitura, inclusive, essa hora da manhã, eu percebo que o aproveitamento de aprendizado é muito maior, porque você já aquece o pensamento, tem um livro muito mais forte, né? Tem um entendimento muito mais forte e abalizado do que você estudando cansado, né? Então a gente está já desperto e tem uma leitura melhor e mais apropriada. E lembrando que vamos ficar com esses encontros nas próximas 35 lives, 37 lives. A gente está na quarta hoje. Então são 41 encontros, cada uma com ênfase em um dos capítulos. E os capítulos eles acabam que envolvem todo o processo criminal. Então, volvendo para a nulidade em sentido pragmático, aqui nós temos o aspecto funcional. Então vejam, eu tomo isso do Tarso Lacerda Gama, que é o orientador nosso no doutorado, ele fala de sentido, estrutura e função. É perfeito, porque se torna simples a questão. Assim, ao invés de simplesmente eu dizer para vocês, olha, semântica, sintática, pragmática, a pessoa, o que é isso? Eu digo, não, vejam, é sentido, estrutura e função, fica mais simples. Porque você percebe que a nulidade é desvalor, que a sua estrutura é antecedente consequente por juiz competente e a sua função é a função de controle epistêmico. E você pode enxergar todos os institutos de processo penal sob essa análise. Não é à toa, né? Até que me perguntaram, Rosmar, você vai fazer algumas lives sobre o concurso X, né? Vai ter um concurso, eu queria lá. Na verdade, o nosso livro, na sexta parte, que eu trato da introdução à análise do direito processual penal, é a aplicação de todas essas estruturas a todos os assuntos do processo penal, com seus eixos centrais. Então, ao mesmo tempo em que a pessoa pode estudar um curso diferente, ela pode também ter uma percepção de todo o processo penal e domínio a partir deste livro, porque terá o domínio das categorias jurídicas, que é mais importante, que é saber como fazer, saber como, né? Não é simplesmente saber, é saber como. E também poderá ver a eficiência disso com a aplicação de cada das regras. Então, por exemplo, em termos de inquérito policial e investigações preliminares, a gente tem muitas páginas escritas aqui, né? Se eu for para o sumário, eu posso identificar esse problema e posso relacionar a investigação preliminar ao eixo da nulidade. Dessa maneira, entender tanto do lado noético como do lado noemático, né? O aspecto da endonorma e o aspecto da perinorma, respectivamente. Então, por exemplo, a partir do capítulo 24 até o capítulo 41, são os estudos tradicionais de processo criminal. E aí eu falo de investigação preliminar, a gente tem aqui um número de páginas bem considerável, né? Assim, em torno de 46 páginas. Não é algo gigantesco, é algo que você consegue ler, porque as letras são grandes, etc. Então dá para ter um domínio, né? Então, sobre prova penal também o estudo tem muita coisa bacana. E você pode associar o eixo da nulidade a essas questões. Lembrando que, a nosso ver, né, friso novamente, não faz sentido se evitar o estudo da nulidade, porque é justamente isso que vai facilitar o acesso aos demais conteúdos. Então, voltando para a questão pragmática, o que seria nulidade? Bom, nulidade seria providência de controle, né? Alguns dizem, nulidade é garantia. Mas não ela própria é a garantia. Ela é o instrumento por meio do qual se expressa uma garantia, que é o controle a respeito da rigidez dos atos processuais penais. Essa é uma questão assim que amplia a percepção. Então você vai ter nulidade enquanto sentido, você vai ter nulidade enquanto estrutura, e você vai perceber que a nulidade deve cumprir um propósito. Então toda vez que o Instituto não estiver cumprindo esse propósito, é porque a gente tem uma anomalia, a gente tem uma patologia no sistema. E aqui a gente vai tecer algumas críticas, e com todo respeito aos tribunais e à jurisprudência do nosso país, no sentido de que a nulidade tem desempenhado uma função de controle muito parca, né? Uma função de controle baixa. Né? Eu diria que é uma baixa incidência do Instituto
nos tribunais. No sentido do tribunal sempre encontrar um argumento para validar o ato viciado. E nós achamos que a nulidade ela tem um propósito muito importante, né, um fito importantíssimo, que é um fito pedagógico, né, para dizer, olha juiz, olha promotor, atores processuais, vocês têm um dever de cumprir o que foi ajustado na Constituição da República. Vocês têm um dever de cumprir o que foi ajustado no Código de Processo Penal. Então ali existe um aspecto de relato aos atores judiciais que eles não podem se furtar. Então toda vez que um tribunal não cumpre o que está dito na Constituição, na lei, acaba que isso alimenta um déficit de imperatividade normativa. Imperatividade. Estou usando a terminologia de Técio Sampaio Ferraz Júnior, autor fantástico. Então, o déficit de imperatividade é justamente pela verificação de decisões discrepantes, isto é, ela se dá no aspecto cometimento, tanto no nível abstrato quanto no nível concreto. Então, se no nível concreto um tribunal decide de uma forma e outro de outra, o que é que se imagina sobre a norma? É que ela não tem imperatividade, né? E isso acaba incentivando alguns juízes a não cumprirem as decisões judiciais. Isso nós identificamos no processo Lava Jato, né, com todo respeito aos órgãos, mas foi muito comum naquele processo o uso de instrumentos que não estavam encampados no ordenamento jurídico, ao ponto do TRF4 ter dito em uma providência disciplinar que naquele processo não seriam aplicáveis as regras do direito comum. Ora, se não era aplicado aquele processo às regras do direito comum, que regras eram aplicáveis àquele processo da Lava Jato? Né? Fica complicado, porque se você acaba sempre decidindo de maneira discrepante, nós vamos ter um déficit de imperatividade. E isso é algo que complica a percepção do sistema como um todo, um sistema como algo que deve ser regular, algo que deve ter uma calibragem interna, né? E aí a gente chama isso de regra de calibração. Então, gente, aqui nós conseguimos explicar os três eixos, né, de conceituação da nulidade. Mas qual o propósito de tudo isso? Primeiro, ampliar a tua percepção. Depois, começar a identificar a necessidade de programa e de algo que é programado a partir do programa. Então, eu não posso fazer jorrar uma norma da minha cabeça, do meu sentir, ou de ordenamentos jurídicos estranhos. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele é a base, a fonte, a partir da qual eu construo direitos. Lógico, nós temos regras que vêm de fora, mas vêm de fora porque o ordenamento jurídico interno permite. Então, por exemplo, nós temos convenções de direitos humanos de nível internacional, decisões da Corte Interamericana, né? Ou seja, temos vários tratados que inspiram o ordenamento nacional, mas porque a Constituição da República permite isso. Né? Então eu não posso fazer simplesmente, vou pegar tal ordenamento jurídico porque eu concordo com ele. Não é isso. O fato de você discordar da lei não te autoriza a deixar de cumprir a lei. Né? Então, na hora, por exemplo, de aplicar o direito, nós propomos uma metodologia rigorosa. E sempre com uma ênfase nos aspectos de dificuldade linguística. Né? Então, por exemplo, a palavra, aqui eu vou dar uma dica que é muito legal, uma palavra, um vocábulo, ele tem problemas relacionados à sua vaguidade, ele pode ser vago. Então, uma palavra vaga é, por exemplo, uma classe. Né? Quando eu digo crime, crime é uma palavra vaga, porque pode englobar várias coisas, a depender do contexto. Se você for para a ótica da criminologia, crime não será apenas o que é típico, mas crime será tudo o que interessa à criminologia para, por exemplo, propor mudanças no ordenamento jurídico. Então, crime pode ser delito e contravenção, mas crime pode ser uma infração penal que ainda não está tipificada e que eles entendem que deve ser objeto de tipificação. Então, crime é uma classe. Né? Mas eu posso também sugerir ambiguidade no termo. Enquanto a classe engloba vários objetos, a ambiguidade ela é indicativa do objeto. Então, a ambiguidade é quando uma palavra pode indicar duas coisas. Então, quando eu falo cadeira, cadeira pode ser onde nós estamos sentados, mas pode ser também uma disciplina de uma faculdade, né, que se chama cadeira numa linguagem mais formal e mais antiga. Né? Então, eu posso também dizer, olha, a palavra é porosa, ela sofre mudança no curso do tempo. Bom, toda essa percepção é para indicar, olha, nós temos problemas com termos no direito. Por exemplo,
o termo prova. Prova penal depende do conceito que você dê à prova. Não pode ser qualquer coisa, né, gente? Assim, a ideia de a pessoa pega qualquer elemento, né, pega uma foto que foi compartilhada, etc. Isso é prova, né? Vou então condenar alguém porque eu tenho aquela prova. Depende, né? Assim, ela precisa passar por alguns crivos procedimentais. Lembremos que a prova ela também pode ser estudada sob o aspecto de sentido, que se destina a um objetivo demonstrativo, representativo de um fato passado, né? Então, pode ser também algo sintático, a prova deve passar pelo crivo do juiz, e isso significa que ela está em consonância, deve estar em consonância com o sistema acusatório, e a prova deve ter um objetivo, e o objetivo principal é servir de influência na convicção judicial, em especial promovendo a liberdade, né? Ou seja, evitando que a liberdade seja cerceada, senão atingir aquele fito, né, de convicção, tanto no sentido subjetivo, quanto no sentido objetivo, naquele aspecto de você fundamentar e descrever. Então, os institutos processuais, eles podem ser enxergados, eles podem ser estudados de acordo com essa perspectiva, mas não só. Nós propomos uma decomposição desses institutos, né? Então, por exemplo, quando nós falamos em um ato processual, eu posso dividir esse ato processual. Alguns autores fazem classificação até muito interessante, especialmente se você for abordar questões de direito privado. Então, por exemplo, o ato ele pode ser dividido em elementos, requisitos e fatores. E aí ele associa. Os elementos seriam relacionados ao plano da existência, né? Os requisitos seriam relacionados ao plano da validade. E os fatores seriam relacionados ao plano da eficácia. É uma justificação fantástica. Aqui nós temos aqui o Antônio Junqueira de Azevedo, traz uma classificação bacana. Nós propomos um ajuste porque essa classificação explica muito as questões relacionadas ao direito privado. E o que nós queremos é que a teoria tenha uma aderência à nossa fundamentação do processo penal, né, que tenha uma importância não só de estética, mas, sobretudo, de metodologia, né, científica e de objetivos processuais penais que conduzam a um processo justo, né? A ideia de processo justo, o professor Elton Roberto fala muito sobre processo justo, e o justo processo, na verdade, é um conceito também que tem sido tomado na Europa. Eles estão procurando o que é um processo justo, né? Ele tem que ser aquele que a gente chama de devido processo legal, que envolve, é uma cláusula que envolve várias outras cláusulas, mas, sobretudo, na base, a ideia de presunção da inocência. Então, a presunção da inocência seria a base a partir da qual eu tenho regra de tratamento e vetor interpretativo. Então, essa é a primeira ideia, né? Que você trata um ato processual de acordo com 3 perspectivas. Mas, para o processo penal, por exemplo, eu posso usar simplesmente elementos, né? E para a nulidade a gente faz uso desses elementos e classifica os elementos em elementos estruturais, elementos essenciais e elementos acidentais. Mas damos ênfase, na linha do professor Marcos Bernardes Mello, à importância do ato volitivo e do seu conteúdo. A questão é de ponto de vista, mas ela é indispensável para que você justifique a sua decisão. E isso amplia, né? É como se você enxergasse os atos processuais como lupa, né? Então é o eixo normativo que se dá no pensamento e o eixo documentativo, né? Você documenta o ato em forma de, por exemplo, uma sentença, de um despacho, de uma decisão. A documentação, então, é indispensável para fins de controle. E o ato não produziria efeito se não fosse através, por intermédio desse controle. Mas um caso concreto que a gente pode trazer para examinar. O problema da cooperação jurídica internacional. Existe cooperação jurídica internacional, especialmente envolvida para casos novos, né? Então, assim, não é tão novo assim, mas é o problema da criminalidade financeira, né? A criminalidade financeira, ela praticamente bagunçou o nosso sistema tradicional, o nosso sistema conceitual. E isso é importante que se diga para que nós procuremos propor alguma releitura, né? O que está faltando aqui para que a gente possa ordenar o processo penal, para que a gente possa diminuir o caos. E um exemplo é o problema da cooperação jurídica internacional. A cooperação aconteceu em um caso onde se admitiu que
atores de países diversos, como foi o caso da França. Então vieram órgãos da França como promotores de justiça de Paris, com o objetivo de formular perguntas no curso de uma audiência. Então vejam que coisa complicada. Você, juiz, está fazendo a audiência, de repente chega um promotor francês e diz, olha, esse processo nós temos interesse e nós desejamos formular perguntas diretamente. E foi admitido isso. A pergunta foi admitida. E o STJ resolveu fazer o controle. Nesse caso, a Corte, adequadamente, a nosso ver, efetuou o controle dizendo, olha, não é possível, não se deve admitir que um órgão estranho ao ordenamento jurídico nacional venha e interfira na audiência, que isso ofende a soberania nacional. Não que se ofenda a soberania nacional no sentido concreto, mas nos ofende enquanto soberania porque não observa o direito positivo que rege o espaço de jurisdição nacional. Então basta a gente inverter se seria admitido que uma autoridade brasileira fosse lá e interferisse numa audiência na França, né? E provavelmente não. Um outro caso decidido semana passada, e a gente está bem atento com as decisões, é isso que dá ao nosso trabalho uma conformidade com a realidade, porque nós aplicamos as estruturas tradicionais e procuramos tratar e ordenar uma realidade nova, né? Uma realidade, por exemplo, a realidade digital, ou a realidade de cooperação jurídica internacional que não se falava muitos anos atrás. E no STJ teve uma decisão agora recente que diz o seguinte, olha, quando nós formos praticar um ato de cooperação internacional que signifique auxílio direto, né? O que é um auxílio direto? É não se passar pelas vias do exequatur, né? Não se passa pelas vias que determinam o cumprimento. Então, toda vez que isso acontecer de maneira direta e o ato no país de origem tiver respeitado as vias daquele país, ele será aceito aqui no Brasil e vice-versa. Então, qual que é a ideia da convenção? Alguns países não prevêem autoridade judiciária como aquela competente para praticar alguns atos, né? Então, aqui no Brasil, nós temos cláusula de reserva jurisdicional para uma série de atos. Em outro país, existe a cláusula de reserva jurisdicional para alguns atos e para outros não. Bom, a questão foi justamente essa. E para aqueles atos que nós não temos cláusula de reserva jurisdicional, que assim foram feitos lá naquele país sem a cláusula de reserva jurisdicional. Se chega aqui no Brasil, esse ato deve ser admitido como válido? A questão é essa. Primeiro, existe a Convenção Internacional de acordo com a Constituição da República, com respeito a todos os trâmites e ratificação pelo Brasil? Existe. Essa é a primeira questão formal. Foi respeitada. A segunda questão, aquele ato no país de origem, praticado daquela forma, respeitou o devido processo daquele país, o justo processo? Ok. Esse ato pode ser aceito aqui? A Corte diz que sim. Mas veja que a Corte decidiu, segundo o que consta no informativo mais recente do STJ, a Corte decidiu seguindo um procedimento metodológico rigoroso, né? E é assim que deve ser. O que eu não posso fazer é simplesmente, não tem prejuízo, então se mantém assim, né? A questão do prejuízo tem sido muito nociva para o nosso ordenamento jurídico, porque com base nessa cláusula, que é uma cláusula extremamente aberta, e também uma situação muito difícil de alguém comprovar que sofreu prejuízo no processo, tem prejuízo pior do que ser condenado, né? Condenado sem o respeito às regras, tem prejuízo pior do que ser condenado de maneira abreviada, rápida, não é? Então, aqui no nosso país, infelizmente, nós tivemos algumas decisões, vocês podem procurar na internet, condenando réus na audiência de custódia. Veja que coisa. Você comete, por exemplo, um crime culposo, o mesmo doloso, é preso em flagrante e naquele mesmo dia de apresentação você é condenado. Condena-se na audiência de custódia. E condena-se com o processo sumário, né? E ainda assim com um certo tom de ameaça. Se você não aceitar esse processo tramitando aqui, com colaboração da defesa, depois eu te aplico uma pena maior, né? Então, esse tipo de procedimento abreviado é um procedimento que viola o devido processo legal, né? É um procedimento, então, completamente eivado de nulidade. Primeiro, que a audiência de custódia não admite produção probatória, né? Depois que, para você se defender, é necessária uma maturidade, né? Nós precisamos de maturação do processo. O processo tem que ficar maduro, né? E sobre o fato, nós precisamos também pensar para podermos dizer o que aconteceu, né? Ou fazer a devida oposição da defesa.
Então, essa abreviação é uma abreviação que viola o justo processo, né? Esse é um problema bem interessante. Então, volvendo para essas questões de ordem prática, o que nós podemos dizer é o seguinte: toda vez que nós desrespeitamos as formas, né, capituladas nos dispositivos legais, nós ensejamos uma atipia, nós ensejamos um descumprimento da fato-espécie. Isso deve deflagrar uma providência de controle, cujo órgão central, normativo, é o juiz. Esse é o órgão autêntico, né? E com a providência de controle, ele passa pelo filtro do pensamento, tudo que ele identificou ali. Aquele pensamento é a norma. E depois ele vai descrever essa norma em termos de elementos, identificando o que fez em um papel, né? Em uma decisão ou em uma sentença. A gente geralmente fala norma, mas a questão é muito mais de normas, né? A gente tem um leque de normas para aplicar, né? E essa ideia de leque de normas ela é simplificada com o objetivo de entendermos, né? Então, a ideia de controle ela é uma ideia sucessiva e que depende de uma genética. Aí, gente, essa questão de estudo, né? Eu sempre estou falando alguns aspectos do estudo. É interessante que leia o texto e também saia riscando, grifando, né? Até discordando, né? Então, isso aqui eu não concordo com o Rosmar, deixa eu riscar aqui, né? Ou então, esse ponto aqui, esse ponto não ficou muito claro, deixa eu marcar, né? Isso auxilia demais o pensamento. Se você pegar livros que eu leio, eu risco todo o livro, né? Aí coloco pro autor. Aqui você se contradisse, né? Dentro da minha ideia. Ou então mais na frente. Bom, isso aqui está estranho. Então, nós usamos essa forma também como proposta para que a pessoa aprenda mais. Ainda volvendo para o problema da nulidade, quando nós falamos de nulidade conforme as ciências da linguagem, nós queremos também indicar uma aproximação com o formalismo. E formalismo no processo penal será tema da live de segunda-feira. Eu não queria que vocês deixassem de assistir a live de segunda, porque a gente já começa a semana com tudo, né? Então, por exemplo, por que a coisa é formal e por que a nulidade tem a ver com linguagem? Eu tenho duas formas de tipificar uma nulidade. Na verdade, eu tipifico por inferência, pelo salto egológico, mas eu tenho tipicidade fechada e tipicidade aberta. No artigo 564 do Código, ali a tipicidade é fechada e direta. Então você vai ali, por exemplo, ocorrerá nulidade nos seguintes casos. Inciso 3, por descumprimento das fórmulas e dos termos seguintes. Aí coloca lá, da sentença, né? Então, a sentença, então, é um parâmetro para eu aferir os vícios. Mas eu tenho também a possibilidade de outros. No inciso 4, quando se fala em descumprimento de formalidade essencial. Então haverá nulidade também. E a nulidade pode ser inexistência, nulidade absoluta ou relativa e irregularidade, a nulidade e vício. Então a verificação dessa nulidade, ela faz por inferência indireta. E aqui a tipicidade é aberta, né? Então observem que um eu digo é nulo tal ato e o outro eu digo, olha, é nulo tal ato porque descumpriu a forma do artigo X. Então se, por exemplo, para determinar a citação de alguém, eu tenho que seguir a determinada forma, eu tenho que fazer uma citação pessoal ou por edital, e de repente se faz citação por WhatsApp, né, como estão querendo fazer, né, citação por WhatsApp para a pessoa. A citação por WhatsApp, então, ela seria uma atipicidade por inferência, né, e também seria uma atipicidade de maneira direta. Então o código diz, por exemplo, ocorrerá nulidade por falta das fórmulas e dos termos seguintes. Fórmula é quando é incidência. Termo é quando é documentação. Aí coloca lá, citação, intimação. Então nós temos a verificação do vício como um vício relevante, porque o artigo 564 diz, e nós também temos condições de fazer isso por inferência indireta, porque afinal de contas não existe esse tipo de procedimento, né? Então são as questões assim, muito complicadas que nós estamos vivendo hoje, porque é como se estivessem inserindo elementos estranhos no sistema sem uma fonte objetiva, sem um ponto de partida, né? E aqui nós frisamos, é o que temos de democracia. A democracia é um ajuste em termos de linguagem, né? E essa frase, já é uma frase famosa, né? Diziam que nós tiramos de James Goldschmidt, que seria o termômetro da democracia é o cumprimento das regras de processo penal.
Então, quando nós não atendemos, não acatamos as regras de processo penal, nós temos uma democracia com eficácia baixa, né? E quando as regras de processo penal elas são cumpridas em uma eficácia mais alta, nós também temos uma democracia de grau mais elevado. Então, temos como aferir se a democracia está sendo respeitada a partir também desse eixo da nulidade processual penal. E explicamos a estrutura, explicamos a vontade, então é como se a gente estivesse enxergando o problema sob diversos aspectos e também exemplificando essas questões relativas ao problema. Então, por exemplo, vamos trazer mais uma questão relevante, o mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão tem vários requisitos previstos em lei e não deve ser admitido um mandado aberto, né? Então, por exemplo, quero apreender drogas na casa de fulano, suponho que tem drogas lá, suponho que tem dinheiro, aí mando apreender dinheiro, drogas, etc. Primeiro, eu tenho a genética dessa decisão. Ela tem que ter prova, tem que ter um elemento inicial, ela tem que se basear em elementos probatórios iniciais, né? Então, não pode ser algo do nada, só de suposição da autoridade policial ou do Ministério Público. Precisa de elementos concretos. Em seguida, a decisão, existe o cumprimento, que depende de um mandado. Aí, infelizmente, nós já tivemos assim, notícia de mandados abertos, dizendo assim, olha, vamos cumprir busca e apreensão em todas as casas do bairro X, né? Naturalmente que isso, quando acontece, geralmente são os bairros mais simples, que é uma decisão absolutamente equivocada. Em outras palavras, o mandado de busca não pode ser um cheque em branco, né? O mandado de busca não pode ser aberto ao ponto de você fazer tudo. Não, você tem que especificar o que vai fazer. Então, eu não posso mandar entrar na casa de alguém para revirar tudo, tá? O ideal mesmo era que a gente tivesse uma delimitação e demarcação. Eu não sei se alguém já sofreu esse tipo de medida aqui que está me assistindo, mas é complicado. Você, por exemplo, determinar um mandado de busca e apreensão, deixa em aberto, e na hora de cumprir, a polícia simplesmente revira tudo na sua casa e coloca de cabeça para baixo e não coloca de volta no lugar, né? Não arruma, tá? Então, esse é uma questão complicada, né? Você tem sua casa, a pessoa entra, revira tudo, não coloca as coisas de volta, às vezes até danifica algum objeto, a gente não sabe exatamente como isso tem sido feito. Algum avanço aconteceu. O STJ tem recomendado que as ações policiais sejam filmadas, né? Isso já é um avanço gigantesco. Assim, se você tiver documentado toda a atuação, tal como uma cadeia de custódia da prova, mas também uma cadeia de custódia de toda a diligência policial, talvez a gente tenha condições de evitar esse tipo de abuso, né, do Estado, abuso estatal. O mandado de busca, então, deve ser o mais específico possível. Assim também quando se exigir prisão, né, tem que ser um mandado de busca e um mandado de prisão. Não pode ser algo assim aberto. Naturalmente que se houver flagrante delito, tudo bem. Mas observem que quando a diligência é feita em descompasso com os termos legais, essa diligência será passível de controle, né? Haverá uma nulidade, haverá um vício, e esse vício ele deve ser... o vício não desaparece, né? Há um controle sobre o vício. Então, por exemplo, o ato nulo ele não some do processo. Você documenta a nulidade, a incidência recai sobre outra norma, e você produz o outro ato, se for o caso. Então, ou suprime o ato viciado, é sempre andar para frente, ou se reporta a supressão de efeitos do ato viciado para que outro seja praticado, né? Ou seja, o controle do vício recai sobre os efeitos do ato. Então, isso a gente identifica muito quando você pega um processo antigo. Pega um processo antigo e diz, caramba, o que é que esse processo está fazendo aqui? É porque o processo subiu com sentença, depois voltou, porque o tribunal entendeu por anular a sentença, e a sentença nula ela não sai do processo, ela fica lá, né? É o meu ato que se reporta a ele, tá? Então, gente, essas considerações são relevantes, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria aqui mandar um grande beijo, estou vendo aqui o pessoal que está junto conosco, né, Marcela, e eu acho isso muito bacana. Quem quiser mandar coraçãozinho aqui do lado, eu gosto de receber esses corações, dá um incentivo legal para a gente falar, né, e sinal de apoio, tá? E lembrando que o trabalho está bem legal, vocês vão me acompanhar. Tem a vantagem de quem tem o livro poder estudar pelo livro e comigo aqui. E no livro ainda você tem acesso a videoaulas, né? Então é uma forma de dar potência aos seus estudos. Aqui tem amigos antigos também, Joãozinho, né, Sampaio. Eunice, obrigado pela presença. E vamos em frente. Segunda-feira eu vou estar junto. Desejo um excelente fim de semana.
Então, na segunda, nós estaremos também aqui falando sobre formalismo no processo penal. É bem legal e quando a gente tem esse domínio, nós percebemos que é só ir substituindo os conteúdos, né? Se, por exemplo, chegar um novo Código de Processo Penal, você não vai deixar de saber processo penal. Veja só o novo código, você insere os conteúdos e o eixo é o mesmo, né? Então, é essa a ideia que às vezes a gente precisa ter. Então, eu vi agora que saiu derrubada dos vetos, eu até publiquei alguns vídeos sobre a derrubada dos vetos à lei anticrime. Aí muita gente desesperada, não, vamos publicar um caderno, né, sobre... É desnecessário, assim, se você perceber, a essência continua a mesma, e eu consigo inserir esses conteúdos e dar, como se fosse assim, quase que no liquidificador, o resultado a respeito do que se deve interpretar em termos de direito processual penal. Então, por exemplo, se um dia vier um novo Código de Processo Penal, nós não vamos deixar de saber direito. Naturalmente que vamos adequar a obra, né? A gente adequa aos novos artigos. Mas é como se a essência ela fosse a mesma. E o objetivo é justamente limitar a contingência, né? Limitar a contingência, limitar os espaços de dúvida. Então, no eixo natural, eu tenho necessariedade e contingência. Enquanto mais dúvida você tiver, menos direito você está fazendo. Agora, quando a gente dá o direito à sua finalidade de previsão, aí é perfeito, tá? Então, obrigado, um abração, um beijo, e a gente se encontra aí. Qualquer coisa, manda uma mensagem no direct, e me pergunta, eu respondo todos os directs, eu faço esse controle, ainda que demore, mas eu checo, tá? Leio, sou eu mesmo que faço. Inclusive, os posts aí, alguns me ajudam, mas quando vocês identificarem algum erro, esse erro é devido porque eu mesmo faço e a gente não é tão especialista assim na hora de fazer um conteúdo digital, tá? Abração, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente.